Vamos orar, irmãos e irmãs, agradecer ao Senhor porque estamos aqui, amém? Aí na sua casa, feche seus olhos, oremos. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Colocamos em ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Lançamos em ti, Senhor, todas as nossas carências, fragilidades. E te pedimos nessa manhã, Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendermos em profundidade aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Colocamos diante de ti as nossas expectativas e te agradecemos profundamente pela vida dos irmãos e irmãs que nos acompanham, tanto online como em especial a vida do irmão Jarmute aqui, que tem vivido um tempo de luto, e nós colocamos isso diante de ti, Senhor. Queremos te agradecer pela vida dele, abençoa, e é no nome de Jesus que nós oramos gratos a ti, Senhor. Amém e amém. Irmãos e irmãs, abram comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 13. Mateus 6, 13. Mateus 6, 13. E nós vamos ler um trecho da oração que o Senhor nos ensinou. O trecho é o trecho que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, como nós temos trabalhado esses dias anteriores, nós temos trabalhado o Pai Nosso, não apenas como um elemento da liturgia, um elemento de culto, uma fórmula litúrgica, mas nós temos trabalhado o Pai Nosso nesses dias como um modelo de oração. Modelo de oração esse que nos ajuda a, quando entramos em oração, nós não nos perdermos. Então, nos encontros anteriores, e você vai encontrar todos esses encontros anteriores na íntegra na página do Facebook. Então, essa mesma página, se você está acompanhando no Facebook, ou se você recebeu esse link pelo WhatsApp, é a mesma página, tá? A página lá da Isa Marco, tá bom? E lá você vai encontrar todas essas aulas, todos esses encontros na íntegra ainda, desde o primeiro encontro. Então, nesses encontros, nós temos falado que o Pai Nosso, ele é um modelo. E cada trecho desse Pai Nosso, dessa petição curta, ela pode ser realizada, e a gente sugeriu, em 5 minutos. E eu me recordo que em um dos encontros nós dissemos assim: olha, você tem uma maneira de você entrar em oração e permanecer em oração pelo menos 30 minutos. E aí alguém pode dizer: Marco, mas como é que alguém entra em oração e fica 30 minutos orando? Não se perde e tal? Pelo Pai Nosso? Não, porque nós dissemos, a primeira petição, no versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma invocação, é uma ação de graças e a louvor ao Senhor. 5 minutos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a intercessão, onde você vai pedir por todas as pessoas, por todas as situações, por tudo que de alguma maneira precise da atenção do Senhor. Mais 5 minutos. Versículo seguinte: o pão de cada dia dá-nos hoje. Mais 5 minutos. Bem-vindo, Washington, muito bom ver aqui você. Bem-vindos. Bem, o pão de cada dia dá-nos hoje. Mais 5 minutos. E aí você tem 5 mais 5 mais 5, 15 minutos de oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mais 5 minutos, e aí você já tem 20 minutos de oração. E agora no final,
eu vou trabalhar com vocês os três últimos pedaços, onde você vai poder trabalhar 30 ou 35 minutos, e eu vou explicar o porquê e como, tá bom? De modo que, irmãos, entendamos uma coisa, irmãs: o Pai Nosso, ele não é eu vou colocar entre aspas, tá? Não é apenas um sentido pejorativo, ruim, mas o Pai Nosso não é uma reza para você repeti-la sem raciocinar, sem pensar no que você está falando. O Pai Nosso, ele é um poderoso instrumento para exercício espiritual, é uma ferramenta onde nós nos exercitamos espiritualmente. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, entendam, da mesma maneira como a gente, às vezes nós precisamos fazer fisioterapia, fazemos exercícios e tudo mais, nós usamos ferramentas para isso. Então, por exemplo, quem faz uma barra, precisa da barra para fazer. Quem faz algum exercício tipo pilates, precisa de uma bola, de alguma coisa para fazer. O Pai Nosso, a grosso modo, é como se fosse essa ferramenta, esse auxílio, para que a gente entre em oração e não nos percamos no meio dela, percebe? É por isso que quando a gente nos exercitamos no Pai Nosso, o Pai Nosso, ele nos ajuda a não perdermos o foco. É aquela ideia que a gente falou em aulas anteriores: se você começa a orar sem rumo, daqui a pouquinho você dispersa de um jeito tal que foi-se embora. Enquanto que se eu permaneço no rumo, dentro do Pai Nosso, a gente não se perde de uma maneira assim irreversível. A gente está dentro. Vem aqui comigo, versículo 13, e comecemos. Mateus 6:13. E não nos deixes cair em tentação. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos uma petição que fala das nossas fragilidades. E eu preciso que você venha comigo no seguinte raciocínio: nenhum de nós pode se entender como livre, imune a erros. Todos nós erramos de alguma maneira. E todos nós, quando erramos, normalmente, nós tropeçamos em alguma, vamos dizer assim, falha ou fragilidade nossa. Alguns de nós têm fragilidades que outros não têm. Então alguém pode ter uma fragilidade, uma tendência a cair numa determinada coisa, situação, enquanto outros não têm. E com relação a essa expressão tentação, eu quero te encaminhar a dois textos que na minha cabeça elucidam muito bem este assunto. O primeiro deles, ainda em Mateus, acompanhe comigo, no capítulo 4, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, eu vou usar esse texto de Mateus mesmo, tá bom? Embora eu tenha o mesmo texto também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mas eu vou usar o Evangelho de Mateus porque está mais perto, tá bom? Apenas para ilustrarmos. Jesus, ele foi levado ao deserto, no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, para ser, como diz o texto aí na tua Bíblia, para ser tentado. Aqui eu quero chamar a tua atenção para duas coisas, e eu preciso que você preste atenção com relação a isso. Por quê? Muitas vezes nós achamos e temos a tendência de terceirizar a nossa culpa, dizer que é o diabo, tudo é o diabo. Olha no seu texto, Jesus foi para o deserto, impulsionado, impelido, levado ao deserto por quem? Como é que está no seu texto aí?
Veja, pelo Espírito, com E maiúsculo. Já falamos isso aqui várias vezes. Todas as vezes que eu tenho a palavra Espírito com E maiúsculo, significa o cuidado que o tradutor teve para indicar que aquele Espírito não é espírito demoníaco, não é espírito humano, é o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor, ele foi levado ao deserto, impelido ao deserto pelo Espírito. Então, a primeira coisa que eu preciso... Pode falar, Bajabes, por favor. Qual verso? Verso 1, Mateus 4:1. Eu preciso, irmãos e irmãs, bater numa tecla. Muitas vezes nós somos levados a situações e circunstâncias, vamos dizer assim, de crise, de estresse, de pressão. É pelo Senhor mesmo. O Senhor permite que nós estejamos debaixo de situações, vamos dizer assim, um pouco mais difíceis, constrangedoras, embaraçosas. Por quê? O outro texto que eu vou ler vai nos elucidar muito mais isso. Para que nos tornemos mais resilientes, mais resistentes, mais fortes. É a ideia, irmãos e irmãs, quando falamos disso, é a ideia, como a gente visitou uma cerâmica, e lá o ceramista, lá o mestre Augusto, que aqui eu deixo mais uma vez, eu vou registrar aqui para deixar o nosso agradecimento, mestre Augusto, da cidade de Cunha, lá da cerâmica Augusto e Leir, muito obrigado pela aula que vocês nos deram. Ele disse que aquela cerâmica, ela só fica pronta depois de ter passado por um período longo, tanto de cura quanto de calor. É pelo fogo. Sem cura e sem calor não tem cerâmica pronta, no jeito, apta para uso. Entendem? Aquilo me falou tão profundamente, irmãos e irmãs, que eu fico pensando como é possível, porque a palavra, ela em muitos momentos, ela menciona o fogo do Espírito Santo, fogo que consome, fogo, mas o fogo também que prepara. E a gente não pode deixar de imaginar que o Senhor, ele não ia abrir mão de nos preparar também no fogo. Por isso, quando Jesus ele é impelido ao deserto, é para que ele passasse por privações e fosse de fato tentado ante as suas fragilidades. Irmãos, a gente muitas vezes acha que nós não seremos tentados, porque se Deus é bom, Ele vai realmente, Ele nos protege, mas Ele nos protege do mal, a gente vai falar disso já já. Mas as tentações, elas fazem parte da vida. A gente não pode a gente não pode ignorar que essas coisas fazem parte da vida. Então, estar perante tentações é algo que todos os dias, eu e você estaremos. Quais são as tentações? E aqui eu vou seguir o texto de Mateus. Quais são as tentações? Eu vou colocar assim, as mais usuais. Acompanhe comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 4 ainda.
fala aqui no versículo 2, Jesus, ele após 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Fome. E aí o que o inimigo se aproxima? Diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação, irmãos e irmãs, ali no caso de Jesus, no caso concreto, no caso em comento, como diriam os nossos operadores do direito, no caso em testilha, a primeira tentação era para que o Senhor resolvesse um problema imediato dele. 40 dias sem comer, meu irmão, ele estava com fome. Se eu ficar uma manhã e uma tarde sem comer, chega à noite eu vou comer feito um louco, meu. Parece um monstro do Lago Ness comendo, um dinossauro. Imagina eu gordo desse jeito sem comer, meu Jesus, sai da frente que eu vou devorar até o prato se deixar, se ele for comestível. Vai ser ruim depois para sair, né? Porque vai talvez arranhe um pouquinho, mas enfim. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites. E Satanás vai direto na ferida. O bichinho está com fome, rapaz. Vamos lá. Vamos derrubar o cara naquilo que ele é mais frágil nesse momento. Olha, isso vale para todos nós, irmãos e irmãs, porque aqui Jesus, ele tira da cartola uma fala que é uma fala da Torá, da lei. Não só de pão viverá o homem, mas, como diz aqui o texto, de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele cita uma palavra de Deuteronômio, lá no capítulo 8, está na Torá, é a lei viva. Aí, eu quero te chamar a atenção nesse particular em duas coisas. A primeira, toda tentação, irmãos e irmãs, vai mexer com a gente em situações concretas. O inimigo muitas vezes vai colocar diante de nós uma solução, eu vou colocar entre aspas, uma solução que seja um atalho. Seja um atalho esse que não depende de Deus. Então todas as vezes que eu tenho uma solução que vai resolver um problema, mas que não vem, como diz o Senhor, como diz Jesus, que não venha segundo a palavra de Deus, porque é isso aqui, olha, não só de pão, mas de toda a palavra. Palavra aqui, eu quero chamar a tua atenção aqui, palavra conforme a Torá, é uma palavra viva, palavra que vem dada por Deus mesmo, ou seja, se não vier da vontade de Deus, eu não quero, isso não é caminho, isso é um atalho, e atalhos não existem, não existe atalho, o que existe é o caminho. Se o caminho é esse, eu quero ir pelo caminho, eu não quero ir pelo atalho. Então, as tentações, elas primeiro vão querer resolver os nossos problemas mais imediatos, porque nós temos problemas imediatos todos os dias, mas eles vão querer resolver os problemas por atalhos. E aí o inimigo vai nos apresentar esses atalhos. Olhem para o texto, versículo 5: levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Colocam Jesus aonde? Pináculo do templo, irmãos. Por que templo? Como eu já disse algumas vezes, na Palestina do primeiro século, ou no judaísmo do primeiro século, só havia um templo, que era o de Jerusalém. Era o centro da religiosidade judaica. Todos os demais lugares eram sinagogas, eram, vamos dizer assim, congregações, pontos de pregação, onde
pelo menos algumas famílias se reuniam, e uma vez se reunindo, essas famílias montavam aquela sinagoga, e naquela cidade, naquela vila, naquele lugar, eles liam a Torá, liam os profetas, liam os salmos todos os sábados. Mas templo só havia um. O que o inimigo está colocando para Jesus aqui? Olha, se Jesus ele cita a palavra no momento anterior, a estratégia do inimigo é, bom, se é pela palavra que ele trabalha, é pela palavra que eu vou tentar derrubar ele. E eu vou tentar derrubar ele pela palavra apresentando algo que é bom. Ou seja, se o cara é bom, eu vou colocar ele no alto, em lugar de destaque. Lugar de destaque na sua, vamos dizer assim, na sua comunidade, na sua circunvizinhança, no seu convívio ali. Ou seja, se Jesus é bom mesmo, eu vou colocar ele no alto da sua religiosidade e vou usar a palavra para tentá-lo. Irmãos e irmãs, há algo que para muitos é um problema. Se para uns a questão pode ser para resolver um problema mais imediato, para outros é a questão, vamos dizer assim, da vaidade, do querer aparecer. Eu ouvi esses dias, acho que foi ontem, alguém dizendo que tem o crente cargueiro. Crente cargueiro. Você conhece o crente cargueiro, meu irmão? Crente cargueiro é aquele que só fica na igreja se tiver cargo. Se não tiver cargo, não fica na igreja. Mas qual é a ideia? É uma piada, né? Um negócio mais jocoso, mas qual é a ideia? Muitas vezes o inimigo quer nos pegar pela nossa vaidade. Porque, como dizia o pregador em Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Irmãos e irmãs, a gente não pode se enganar. Todos nós, em maior ou menor grau, nós temos um tanto de vaidade dentro de nós. Dentro de nós há um vaidoso, uma vaidosa, que a todo instante está querendo palminha, reconhecimento, quer que as pessoas olhem. Não é à toa, irmãos e irmãs, que lá em Mateus, no capítulo, no transcorrer do Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus fala das esmolas, do jejum e da oração, dizendo, olha, são coisas que eu e você precisamos fazer às escondidas, em secreto, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Entende? Então eu não posso fazer as coisas esperando que as pessoas me deem o reconhecimento por aquilo que eu estou fazendo. É vaidade. E Satanás aqui está tentando Jesus exatamente por isso. Se és filho de Deus, eu vou te colocar numa posição tal, vou usar, e aí olha, eu vou usar a palavra inclusive para justificar isso. E Jesus rebate palavra com palavra. Ele diz aqui, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, irmãos, a vaidade em nós, a gente consegue abatê-la com profundidade na palavra, com reconhecimento de que é o Senhor aquele que é o único digno de honra, glória, louvor, adoração. Como diz Paulo lá em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, irmãos, quando a gente está falando de tentação, estamos falando de questões práticas do dia a dia, cuidado com os atalhos. Estamos falando das vaidades que são nossas próprias, né? Posições de destaque, eu diria até relações de poder. E olha para o texto aí, capítulo 4 ainda, versículo 8, e diz que ele levou Jesus num monte muito alto, mostrou todo
o reino do mundo, a glória, e disse: olha, se você me adorar, tudo isso será seu. Ou seja, não consegui pegar o camarada, não conseguiu pegar o camarada por uma questão prática. O cara estava com fome, não conseguiu derrubar. Tentou pegar pela vaidade, não conseguiu derrubar. Bom, eu vou tentar pegar o camarada pelo prazer. E aí nós temos um problema. Irmãos e irmãs, como é que você lida com isso na nossa sociedade contemporânea, no nosso mundo pós-moderno, onde o prazer determina as nossas ações? Muitas de nós somos tratados pela grande mídia, pela propaganda, como se fôssemos verdadeiros animaizinhos adestrados por prazer. Hoje, as grandes práticas de adestramento de pets, de pequenos animais, é no prazer. Você condiciona um comportamento nele e dá a ele uma guloseima, um biscoitinho, uma raçãozinha, um ossinho, um negocinho gostoso. A grande mídia, o inimigo hoje, ele descobriu isso e faz com que nós nos satisfaçamos, atendamos aquelas coisas que nós temos prazer, que nos dão prazer. E aí, vale para tudo. Vale para comida, vale para bebida, vale para sexo, vale para exercícios físicos, vale para beleza, vale para um monte de coisa. Se aquilo me dá prazer, eu entro naquilo, sem muito questionamento. Aí a coisa dá errada. E uma vez dando errada, você caiu, você vai ter que pedir perdão, todo o caminho de volta, como a gente falou no encontro anterior: arrependimento, confissão, a restauração. O Senhor te dá perdão, sim, e não é pelo nosso mérito, nós não podemos fazer nada, mas simplesmente arrependimento, contrição e arrependimento, confissão, restauração. O Senhor te restaura e vamos começar tudo de novo. Mas a gente não pode esquecer que a tentação é algo que todos os dias vai ser posta para nós. Volto ao que eu falei no início, para nos tornarmos resilientes, resistentes, musculosos espiritualmente, como Jesus foi. Porque olha aí capítulo 4 de Mateus, quando Jesus respondeu a Satanás essa última, ele o ordenou para que ele saísse. E o versículo 11: com isso deixou o diabo e os anjos o serviam. O que diz em Pedro, irmãos e irmãs? Eu não vou abrir o texto, mas o que diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir, resistir, resistir. Aí, essa é a primeira referência. A segunda referência, irmãos, que eu quero passar para você, abra comigo no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus, Tiago, ou então você vai abrir em Apocalipse e vai dando uma rézinha aí devagar para você não perder. Capítulo 1. Tiago 1. Versículo 13. Tiago 1, 13. O texto diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, Tiago bate forte, né? Olha a marretada que ele dá, gente. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Cada um é tentado por quem? Por você mesmo. Irmãos e irmãs, e aqui, assim como o Tiago bateu um pouquinho forte, eu vou bater um pouquinho forte também. Não é bíblica essa coisa de que o diabo é o diabo, é o diabo, o diabo. Você não é marionete do diabo. Você não é como, né, tem os marionetes e aquele instrumento pelo qual a marionete ela é conduzida, manipulada. O nome daquilo você sabe qual é? Maricas. Você não pode ser maricas de Satanás. Por isso a gente não pode dizer, foi o diabo, porque sabe o que acontece? Você e eu jogamos, terceirizamos a culpa, a responsabilidade para alguém fora de nós, quando na verdade eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso, quando é muito mais fácil fazer como Davi fez, quando se aproxima o profeta Natã, fala para Davi aquela parábola, né, aquela história. Davi, ele se enfurece dizendo, tal homem seja morto. E aí quando Natã diz, mas Davi, tu és o homem. Aí é aquele susto. Porque é mais fácil, irmãs e irmãos, eu querer guilhotinar o outro, pegar o facão, né, na ponta da peixeira, ir lá no bucho, na buchada do cara, dar aquela, e enquanto eu não ver ele sangrar, né, escorrendo, eu não fico satisfeito. Mas quando é com a gente tem aquele susto. Quando você terceiriza, você acha que não foi você, e aí você não precisa se arrepender. Você não precisa se arrepender. E aí, se você não precisa se arrepender, você não precisa confessar pecado. E aí você vai tocando a sua vida. E vamos assim. A culpa é do diabo, a culpa é do diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Quando na verdade não é o diabo, é você que tomou as suas opções, tomou as suas decisões, fez as suas escolhas e se enveredou por aquilo. Percebe? Por isso que quando ainda em Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, verso 2, eu vou usar a versão revista e atualizada, ok? Porque a versão revista e corrigida, ela traz uma expressão talvez um pouco complicada. A revista atualizada diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações ou tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, à medida em que eu passo pela provação, pela tentação, eu aprendo a dizer não, e na medida em que eu estou aprendendo a dizer não, eu estou me exercitando, me tornando cada vez mais musculoso. Capítulo 1, versículo 12 de Tiago, olha aí comigo, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja,
passar pela tentação, e a tentação é algo presente na vida do discípulo, da discípula. E é isso que nos torna, irmãos e irmãs, cada vez mais musculosas. É algo mais ou menos como a gente encontra em 1 de Coríntios, abra comigo, 1 de Coríntios. No capítulo 3, 1 de Coríntios, no capítulo 3, eu vou usar o versículo 13, 1 de Coríntios 3, 13. Eu vou usar esse trecho para te mostrar que essa ideia da provação pelo fogo está muito presente na teologia cristã e na teologia paulina aqui. Veja: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, a tentação, ela é presente na vida do discípulo. Por isso, voltando em Mateus 6, na oração que o Senhor nos ensinou, existe o trecho: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. É uma oração que eu preciso fazê-la quando? Todos os dias. Porque se no versículo anterior, no versículo 11, fala: o pão de cada dia dá-nos hoje, significa que eu tenho que orar isso todos os dias. Como esse trecho que a gente acabou de ler, não nos deixe cair em tentação, também faz parte da oração, da mesma oração, significa que eu tenho que pedir ao Senhor que Ele não me deixe cair em tentação. Quando? Todos os dias. Não me deixa cair na tentação do caminho fácil. Não me deixa cair na tentação da vaidade, do poder. Não me deixa cair na tentação do prazer imediato. Seja ele de qual maneira for, como eu disse, seja a comida, a bebida, o sexo ou qualquer outra coisa. Não me deixa cair em tentação. E aqui, irmãos e irmãs, são 5 minutos em que eu e você vamos literalmente nos rasgar na presença do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades. Gente, isso é muito difícil. Nos reconhecermos frágeis. Gente, isso é muito difícil. Quantos de nós, na nossa onipotência, achamos que somos eternos, que vamos viver nessa terra fazendo tudo o que a gente quer, atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo? E aí a gente vai amadurecendo, os cabelos brancos vão chegando, e a gente vai vendo que não é meio assim. E chega uma hora que a gente olha para trás e vê: puxa vida, podia ter sido tão diferente. Tem uma música, uma canção que não me lembro se o título dela é Epitáfio, acho que é isso, mas queria ter abraçado mais, amado mais, visto o sol se pôr ou nascer, eu não me lembro bem. Mas é interessante porque essas pequenas coisas, queridos, que nós poderíamos fazer ou deixar de fazer, elas estão relacionadas com esse: não me deixa cair na tentação. Não me deixa cair na tentação dessas coisas que eu mencionei. Não me deixa cair, por exemplo, na tentação, e aqui eu vou usar o que a gente falou no domingo passado,
não me deixa cair na tentação de, por exemplo, não perdoar ou não pedir perdão, porque é uma tentação. A tentação de eu terceirizar a tentação de terceirizar a minha culpa, a tentação de eu dizer que não sou eu, é o diabo. Porque o perdão, irmãos e irmãs, o perdão ou a confissão, eles são libertadores. Nós somos livres quando nós perdoamos. Nós somos livres quando nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão. Isso é liberdade. Muita gente, queridos, queridas, aqui eu só faço um insight, eu não quero sair muito, mas muita gente diz, eu não entendo como é que esse negócio do poder de Deus, você fala do poder de Deus, a ação de Deus, eu vejo Deus se manifestar na vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano, mas eu não vejo Deus se manifestar na minha vida. Muitas vezes nós não deixamos, não vemos o Senhor se manifestar nas nossas vidas, porque nós simplesmente entulhamos o canal com mágoas, com rancores, com não confissão. E quando a gente ora, não me deixa cair em tentação, eu estou, de certa maneira, já me antecipando, dizendo, Senhor, eu sou falho, eu posso errar, não me deixa errar, Senhor, não me deixa errar, porque se eu errar, eu vou ter que seguir todo o rito de novo, eu perco tempo, aí vai ser arrependimento, confissão, perdão, restauração. Arrependimento, confissão, perdão, e aí eu estou perdendo tempo. E enquanto eu me permito andar nessa trilha da oração, não me deixa cair em tentação, todos os dias, eu estou me prevenindo a algo que possa me derrubar. Como Paulo, em determinado momento, diz, aquele que está de pé, não sei se foi Paulo que falou, agora me fugiu, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso faz com que a gente reavalie a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Percebem? Então esse trecho, não me deixa cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, ele nos aponta esse caminho, de eu reconhecer a minha fragilidade, e não me deixar levar pelo caminho fácil, pela vaidade, pelas relações de poder, pelo prazer imediato, que hoje na nossa sociedade, o tempo inteiro, nós somos submetidos. Aqui eu faço outro parênteses, que é difícil para a gente. Nós normalmente ficamos juntos aqui 1 hora, falando dessas coisas que, no meu entender, são coisas que muitas vezes vão no sentido oposto ao que a grande mídia, a grande propaganda, os grandes valores da sociedade moderna estão pregando todos os dias. Nós ficamos submetidos a esse bombardeio todos os dias, seja pela TV, internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, as outras mídias, as plataformas sociais. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, em tempos de pandemia, ficam com os seus gadgets, seus smartphones, seus celulares ali o tempo inteiro. A gente quase que terceirizou a educação para os nossos filhos. Abandonamos aquilo que lá no Pentateuco, lá na Torá diz: tu os ensinarás andando pelo caminho, assentado na casa. A gente abandonou. A gente preferiu não caminhar com eles e terceirizar para os gadgets e todo aquele conteúdo que nós não temos controle.
Nós não temos controle sobre o que eles, de segunda a segunda, estão sendo, vamos dizer assim, adestrados, doutrinados. Aí chega aqui, a gente vai falar alguma coisa nesse sentido. Para eles que estão sendo adestrados nisso a semana inteira, isso que nós falamos soa estranho. Aí eu te pergunto, quem é que está fazendo lavagem cerebral em quem? Porque o pessoal lá de fora vai dizer que nós, é o errado você não é certo, né? Ou o certo se tornando errado. Nós queremos fazer lavagem cerebral com o nosso evangelho velho nas gerações novas. Que isso que está aí é o novo. Enquanto que eles são ensinados, entre aspas, a semana inteira com aqueles conteúdos que a gente não tem controle. Daí, doutrinados, isso, Javes, doutrinados. Aí, vocês viram a propaganda daquela rede de sanduíche aí? Não sei se vocês receberam, que a propaganda falando, né, que as crianças se adaptam a novas realidades, novas conjunções familiares, etc, etc. E aí o final da propaganda, se eles conseguem, por que você não consegue? Ou seja, nós é que deveríamos estar ensinando as crianças, mas a propaganda está dizendo não, eles conseguem, você é que tem que mudar. Opa, pera aí, oi, percebe? Aí você falar, não me deixa cair em tentação num mundo como esse, é uma coisa, gente, que sai da casinha. Nós de repente somos vistos como os antiquados, conservadores, retrógrados. E aí a gente precisa, enfim, rever as nossas posturas, posições, a nossa maneira no dia a dia de lidar com o ensino, o acompanhamento das nossas crianças, jovens, adolescentes. E isso para a gente, eu sei que para a gente é muito difícil, porque a sociedade hoje requer de nós muita, vamos dizer assim, produtividade. A gente o tempo inteiro está, de alguma maneira, produzindo alguma coisa. E a gente já não tem tanto tempo para os nossos filhos e filhas, para os nossos sobrinhos, sobrinhas, afilhados, afilhadas, netos, enfim. A gente não consegue estar com eles o tempo inteiro. E aí o que a gente faz? A gente terceiriza, dá um celular, um tablet, achando que estamos fazendo um bem. E o pátrio poder cada vez mais afastado. Exatamente. Né? O Márcio está dizendo aqui, e essa ideia do pátrio poder, que a gente está cada vez mais longe. Cada vez nós somos menos pais e menos mães dos nossos filhos e das nossas filhas. Não nos deixes cair em tentação. É o que essa oração, por 5 minutos, a gente vai ter que dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa por tantas coisas. E depois, não me deixa cair em tentação nessa coisa. A oração do Pai Nosso, irmãos e irmãs, é uma oração que nos faz refletir sobre a nossa caminhada. Se nós não refletirmos na nossa caminhada, nós não seremos discípulos e discípulas nos caminhos da missão, mas com D maiúsculo e missão com M maiúsculo. A gente não vai conseguir. Por isso,
nesse trecho, e aqui eu preciso realmente já encerrar, estamos falando há 58 minutos, e a gente já vai encerrando. A gente precisa realmente rever posturas, reavaliar caminhada, como nós temos sido como pais, mães, tios, tias, avós, porque a tentação, ela é algo presente no nosso dia a dia, que a gente não pode terceirizar dizendo que foi o dia, não, é nós. Aí tá certa aquela expressão, né? É nós. Mas a gente não pode terceirizar. Mas vamos orar. Mais uma vez a gente agradece, Sr. Jamute, muito bom tê-lo aqui com a gente. A gente está muito feliz. Enlutados, sim, tristes, né? Mas feliz pela sua presença, porque a gente celebra a vida com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Ele ora para nós, encerrando. Pode orar? Encerrando. Oração de encerramento. Nosso Deus, nosso Pai, Oremos. nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. Amém. Permita que jamais nós a abandonemos Senhor. por tanto tempo, para a honra, glória, glorificação do teu santo e bendito nome, agora e sempre. Abençoa o teu servo pela contribuição excelente que ele tem dado aqui à nossa igreja. Amém. E pela sua vida, pela sua família. Em nome de Jesus, humildemente te agradecemos, agora e sempre. Amém. Amém.